Milionário voltou furioso para casa e, ao ver o que a pobre empregada fazia com seu filho, surtou. Ele voltou para casa naquele dia carregando um peso que não vinha apenas do trabalho, mas de tudo que vinha se acumulando desde que se tornara viúvo. O silêncio da mansão, o eco dos próprios passos, a sensação de que nada estava exatamente no lugar. Ao subir as escadas mais cedo do que o habitual, ainda tomado pela irritação, ele jamais imaginou que, ao abrir a porta do quarto do filho, encontraria uma cena capaz de desmontar todas as certezas que construiu ao longo dos anos. A empregada simples, deitada ao lado do menino de apenas 5 anos, contava uma história de ninar com voz mansa, enquanto a criança dormia tranquila, algo que ele não via acontecer havia muito tempo. O choque não foi apenas pelo que seus olhos viram, mas pelo conflito que nasceu imediatamente dentro dele. Essa história não é apenas sobre um homem rico, nem apenas sobre uma criança carente de afeto. É sobre limites invisíveis, julgamentos precipitados, feridas emocionais que não cicatrizam com dinheiro e escolhas difíceis que mudam destinos. Ao longo de um ano inteiro, cada gesto, cada silêncio e cada decisão vai transformar essa casa, essa relação e, principalmente, esse homem que sempre acreditou ter tudo sob controle. O que parecia errado demais para ser aceito vai revelar verdades profundas, capazes de tocar qualquer coração que já enfrentou solidão, culpa ou medo de perder quem ama. Antes de continuar, aproveite este momento para curtir a história, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Seu apoio é muito importante para que mais histórias como essa continuem sendo contadas. Agora, respire fundo e siga conosco, porque o que começa com choque e desconfiança vai se transformar em uma jornada intensa de sentimentos, conflitos e descobertas que ninguém está preparado para ignorar. Eduardo Vasconcelos tinha 40 anos e carregava nos ombros um cansaço que dinheiro nenhum conseguia aliviar. O carro atravessou os portões da mansão localizada em um bairro nobre do interior de São Paulo enquanto o céu começava a escurecer em tons alaranjados. Ele voltou para casa mais cedo do que o habitual naquele dia, o rosto fechado, o coração pesado e a paciência no limite. A reunião que deveria ter sido rápida se transformará em mais um confronto com diretores que questionavam suas decisões. Desde que ficou viúvo, Eduardo se tornará ainda mais rígido, ainda mais controlador. Nada podia sair do lugar sem que ele autorizasse. O motorista estacionou, mas Eduardo nem esperou abrir a porta. Desceu do carro com passos firmes, atravessando o jardim perfeitamente aparado, onde as roseiras floresciam simetricamente, contrastando com o caos silencioso que ele carregava por dentro. Ao entrar na casa, foi recebido pelo silêncio habitual. Nenhuma risada, nenhum som de televisão, apenas o leve eco dos próprios passos sobre o piso de mármore. A ausência de som sempre o incomodava, mas ele dizia a si mesmo que aquela quietude era sinal de ordem. Desde que a esposa se fora, Eduardo transformará a casa em um espaço funcional, quase impessoal. Tudo tinha hora, tudo tinha regra. Inclusive o filho. José, seu menino de 5 anos, vivia sob uma rotina impecavelmente organizada. Escola, refeições, banho, sono. Tudo planejado para que nada fugisse do controle. Eduardo acreditava que, assim, protegia o filho do sofrimento. Na verdade, evitava encarar o próprio. Ao subir as escadas, Eduardo percebeu uma luz acesa no quarto de José. O horário ainda não era o costumeiro para dormir. Aquilo despertou sua irritação imediatamente. Ele respirou fundo, ajustou o relógio no pulso e seguiu em direção à porta, já ensaiando mentalmente a reprimenda que faria. A porta se abriu lentamente, e o que ele viu fez seu corpo inteiro travar. Sobre a cama, sob a luz suave do abajur, estava Ana Clara, a jovem empregada de 24 anos que trabalhava na casa havia alguns meses. Ela estava deitada de lado, parcialmente coberta pelo lençol, com José aninhado ao seu braço, os olhos semicerrados, respirando de forma tranquila. A voz dela, baixa e doce, preenchia o quarto com uma história simples, daquelas que falavam de coragem, cuidado e esperança. Não havia malícia, não havia pressa. Apenas um cuidado que Eduardo não via há muito tempo. O choque foi imediato. O coração de Eduardo disparou, não de ternura, mas de indignação. Aquela cena ultrapassava, em sua mente, todos os limites possíveis. Aquele era seu filho. Sua casa. Suas regras. O sangue subiu à cabeça, e ele deu um passo à frente, fazendo o assoalho render levemente. Ana Clara ergueu os olhos no mesmo instante. O rosto dela empalideceu ao reconhecer a expressão de Eduardo. A história cessou no meio da frase.
José se mexeu, ainda sonolento, mas não acordou. Eduardo permaneceu parado por alguns segundos, lutando contra o impulso de explodir ali mesmo. O quarto tinha cheiro de sabonete infantil e de roupa limpa. O ar era quente e acolhedor, algo que ele não sentia naquele espaço havia muito tempo. Ainda assim, a raiva falou mais alto. Ele fechou a porta com cuidado para não acordar o menino e fez um gesto para que Ana Clara o acompanhasse até o corredor. Assim que ficaram a uma distância segura, o tom dele saiu baixo, porém carregado de autoridade e reprovação. Aquilo não fazia parte do combinado. Ele havia deixado regras claras desde o primeiro dia. Ana Clara deveria cuidar da casa, preparar as refeições, ajudar com a criança durante o dia, mas jamais ultrapassar limites. E, na cabeça dele, aquele gesto era uma invasão imperdoável. Ana Clara tentou explicar. Disse que José estava inquieto, que chorava havia quase uma hora, que chamava pelo pai. Disse que tentou acalmá-lo de todas as formas permitidas, mas nada funcionara. Contar a história fora a última tentativa. Ela falava com as mãos trêmulas, os olhos marejados, mas sem desviar o olhar. Havia respeito ali, mas também convicção. Eduardo ouviu tudo sem interromper, mas por dentro uma batalha silenciosa se formava. Parte dele queria acreditar que aquilo fora apenas cuidado. Outra parte, maior e mais orgulhosa, gritava que ele estava perdendo o controle da própria casa. Ele encerrou a conversa de forma seca, ordenando que aquilo não se repetisse. Ana Clara sentiu, pediu desculpas, mesmo sentindo que não havia feito nada errado. Voltou para o quarto apenas para ajeitar o menino, cobri-lo com cuidado e sair em silêncio. Eduardo entrou no quarto logo depois. Observou José dormindo profundamente, o rosto relaxado, algo raro nos últimos tempos. Havia marcas de tranquilidade ali que ele não conseguia explicar. Sentou-se na poltrona ao lado da cama, passando a mão pelos cabelos do filho, sentindo um aperto estranho no peito. Ele tentou se convencer de que estava certo. Sempre esteve certo. Mas, naquela noite, pela primeira vez desde que ficou viúvo, Eduardo se sentiu deslocado dentro da própria casa. Percebeu que não sabia quais histórias o filho gostava, nem quais palavras o acalmavam quando tinha medo. Não sabia o som exato do choro que antecedia o sono tranquilo. Do outro lado da porta, Ana Clara encostou-se na parede do corredor, respirando fundo para conter as lágrimas. O trabalho naquela casa significava muito mais do que um salário. Era a chance de ajudar a família, de manter dignidade, de fazer a diferença. Ela jamais imaginou que um gesto de carinho pudesse ser visto como algo tão grave. Naquela mesma noite, enquanto a casa mergulhava novamente no silêncio, algo invisível começava a se mover. Eduardo, sozinho com seus pensamentos, encarava o reflexo no vidro da janela e via um homem bem-sucedido nos negócios, mas perdido na vida pessoal. Ana Clara, em seu quarto simples nos fundos da casa, questionava se conseguiria continuar ali sem abrir mão de quem era. E José dormia tranquilo, sem saber que aquele momento aparentemente simples havia plantado a primeira semente de uma mudança profunda. Nada ainda havia sido resolvido. Nenhuma verdade tinha vindo à tona. Mas a rotina perfeita daquela mansão jamais seria a mesma depois daquela noite. O amanhecer chegou silencioso naquela casa grande demais para 3 pessoas. A luz do sol atravessou as cortinas claras do quarto de Eduardo Vasconcelos, tocando de leve o rosto dele, que despertou antes do despertador pela primeira vez em meses. Não foi um despertar tranquilo. A imagem da noite anterior ainda estava viva em sua mente, insistente, desconfortável. Ele permaneceu deitado por alguns minutos, encarando o teto alto, sentindo um peso estranho no peito que não sabia nomear. Não era raiva, como costumava ser. Também não era exatamente culpa. Era algo novo, algo que ele evitava sentir desde que a esposa deixara aquele mundo e o obrigara a seguir sozinho. Levantou-se, tomou banho rapidamente e vestiu um terno escuro, como sempre. O espelho refletia um homem impecável por fora, mas cansado por dentro. Ao descer para o café da manhã, notou que a mesa já estava posta, o cheiro de pão quente misturado ao de café fresco preenchendo a cozinha. Era um cheiro simples, comum, mas que despertava lembranças de uma vida que ele não levava mais. Ana Clara estava ali, em silêncio, organizando as xícaras. Ao perceber a presença dele, manteve a postura respeitosa, evitando o contato visual prolongado. O clima entre os dois era visivelmente diferente. Não havia tensão explícita, mas uma distância nova, quase palpável.
Eduardo sentou-se à mesa sem dizer uma palavra. Observou a jovem se mover pela cozinha com cuidado, como se cada gesto estivesse sendo calculado para não ultrapassar limites invisíveis. José ainda não havia descido. Isso chamou a atenção de Eduardo. Normalmente, o menino aparecia logo cedo, ainda sonolento, arrastando os pés pelo corredor. O relógio marcava um horário avançado para ele ainda estar no quarto. Eduardo perguntou, em tom neutro, se o filho já havia acordado. Ana Clara respondeu que sim, mas que ele dissera não estar com fome e pedirá para ficar um pouco mais no quarto. Aquilo incomodou Eduardo mais do que gostaria de admitir. José sempre comia bem pela manhã. Aquela pequena mudança na rotina soava como um alerta silencioso. Ainda assim, ele preferiu não subir. Terminou o café rapidamente e saiu para o trabalho, levando consigo um incômodo que não se dissipava. No caminho até a empresa, tentou se concentrar nos números, nos contratos, nas decisões que precisava tomar. Mas sua mente insistia em voltar para a cena da noite anterior, principalmente, para o estado tranquilo em que o filho dormia. Era uma imagem que se chocava com as noites mal dormidas que vinham se repetindo havia meses. Enquanto isso, na casa, o dia seguia de forma diferente. José permaneceu mais quieto do que o habitual. Brincava menos, falava pouco. Ana Clara percebeu isso logo nas primeiras horas da manhã. Tentou puxar conversa, sugeriu desenhos, ofereceu o lanche preferido. O menino respondia com educação, mas sem entusiasmo. Em alguns momentos, olhava para a porta do escritório do pai, como se esperasse que ele aparecesse a qualquer instante. Ana Clara sentiu um aperto no coração. Sabia que a noite anterior havia sido importante para José, mas também entendia que ultrapassara um limite aos olhos de Eduardo. Mesmo assim, não conseguia se arrepender completamente. O menino precisava de acolhimento, e ela fizera o que qualquer pessoa com sensibilidade faria. Ao longo da manhã, enquanto limpava a casa, Ana Clara se pegou lembrando da própria infância. Crescerá em uma casa simples, em um bairro afastado, onde as noites eram preenchidas por histórias contadas pela mãe à luz fraca da cozinha. Histórias simples, mas cheias de afeto. Para ela, contar histórias era um gesto natural, quase automático. Não imaginava que aquilo pudesse gerar tanto conflito. No início da tarde, uma ligação interrompeu o silêncio da casa. Era a escola de José informando que haveria uma reunião para tratar de mudanças no comportamento do menino. Nada grave, apenas observações. Ana Clara notou o recado e sentiu um frio no estômago. Aquilo precisava ser comunicado a Eduardo, e ela sabia que ele não reagiria bem à ideia de que algo estivesse fora do controle. Quando Eduardo recebeu a mensagem, já no escritório, franziu a testa. Mudanças no comportamento. Aquela frase ecoou mais alto do que deveria. Ele respondeu de forma objetiva, pedindo mais detalhes e confirmando que compareceria à escola quando fosse necessário. Ainda assim, a concentração no trabalho se perdeu de vez. Pela primeira vez em muito tempo, deixou uma reunião antes do fim, alegando um compromisso pessoal. Ao retornar para casa no meio da tarde, algo raro em sua rotina, Eduardo encontrou José sentado no tapete da sala, cercado de brinquedos, mas sem realmente brincar. O menino levantou os olhos ao ver o pai e esboçou um sorriso tímido, que logo se apagou. Eduardo sentou-se no sofá, observando o filho em silêncio. Tentou puxar conversa, perguntou sobre a escola, sobre os desenhos que costumava gostar. As respostas foram curtas, educadas, distantes. Ana Clara observava a cena à distância, sentindo-se dividida. Queria ajudar, mas sabia que qualquer interferência poderia ser mal interpretada. Optou por se manter ocupada na cozinha, mas sem conseguir ignorar o clima pesado que se instalara na sala. Mais tarde, Eduardo chamou Ana Clara para conversar. O tom dele era mais controlado do que na noite anterior, mas ainda carregava autoridade. Perguntou sobre o comportamento de José, sobre a ligação da escola, sobre qualquer mudança que ela tivesse notado. Ana Clara respondeu com sinceridade, dizendo que o menino parecia sentir falta de algo que não sabia expressar, que às vezes acordava à noite chamando pelo pai, que demonstrava insegurança em momentos simples. Cada palavra dela atingia Eduardo como um espelho incômodo. Ele ouviu tudo sem interromper, tentando manter a postura firme, mas por dentro algo começava a se desorganizar. Pela primeira vez, percebeu que talvez tivesse confundido disciplina com cuidado, controle com proteção. Nos dias seguintes, pequenas alterações começaram a surgir na rotina da casa.
Eduardo passou a chegar um pouco mais cedo, mesmo que ainda não soubesse exatamente o que fazer com aquele tempo. Sentava-se mais vezes na sala com José, observava, tentava aprender. Nem sempre dava certo. Às vezes, o silêncio entre eles era constrangedor. Outras vezes, José parecia mais à vontade na presença de Ana Clara, o que despertava em Eduardo um misto de ciúme e frustração. Ana Clara, por sua vez, passou a agir com ainda mais cautela. Evitava qualquer gesto que pudesse ser interpretado como excesso. Ainda assim, sua presença continuava sendo um ponto de equilíbrio para o menino. Ela preparava as refeições com cuidado, explicava cada coisa que fazia, transformava tarefas simples em momentos leves. Aos poucos, o ambiente da casa começou a mudar, mesmo sem que ninguém falasse sobre isso. Em uma noite específica, enquanto Eduardo trabalhava no escritório, ouviu uma risada vinda da cozinha. Era o riso de José, espontâneo, algo que ele não escutava havia muito tempo. Levantou-se, aproximou-se em silêncio e viu o filho ajudando Ana Clara a mexer uma panela, concentrado, feliz. Não havia nada de extraordinário na cena. Justamente por isso, ela o atingiu com força. Eduardo voltou para o escritório sem ser notado, sentou-se à mesa e passou longos minutos encarando papéis que não conseguia ler. Pela primeira vez, permitiu-se sentir algo que evitava desde que a esposa se fora. A sensação de estar falhando em algo que nenhum dinheiro, nenhum poder, nenhuma regra conseguiria resolver sozinho. Naquela casa, os dias seguiam carregados de silêncios, observações e sentimentos não ditos. Cada pequeno gesto ganhava peso. Cada mudança, por menor que fosse, deixava marcas. E, mesmo sem ninguém perceber claramente, a estrutura rígida que Eduardo havia construído começava a apresentar rachaduras lentas, quase imperceptíveis, mas profundas demais para serem ignoradas. A rotina da casa começou a assumir um ritmo estranho, diferente de tudo que Eduardo Vasconcelos havia planejado desde que se tornara viúvo. Não era mais o silêncio absoluto que dominava os corredores, mas também não era exatamente alegria. Era um meio-termo incômodo, feito de passos contidos, conversas interrompidas e olhares que se cruzavam rápido demais para se tornarem confortáveis. Eduardo percebia cada detalhe, mesmo quando fingia não perceber nada. Naquela semana, ele passou a observar mais. Observava José à mesa, empurrando a comida com garfo quando antes comia com vontade. Observava o relógio marcar o horário de dormir e o menino se arrastar até o quarto sem reclamar, mas também sem entusiasmo. Observava Ana Clara se movimentar pela casa com uma cautela quase excessiva, como se estivesse sempre pisando em chão frágil. Tudo isso o incomodava profundamente, ainda que ele não soubesse dizer exatamente por quê. Em uma das manhãs, Eduardo decidiu levar José à escola. Não avisou com antecedência, apenas apareceu na cozinha com a chave do carro na mão e disse que iria. Ana Clara se surpreendeu, mas não comentou. Ajudou o menino a calçar o tênis e ajeitou a mochila com o mesmo cuidado de sempre. José olhou para o pai com curiosidade, como se aquela decisão inesperada quebrasse uma regra invisível. O trajeto até a escola foi silencioso. Eduardo tentava puxar assunto, perguntava sobre desenhos animados, sobre colegas de classe, mas as respostas vinham curtas, quase ensaiadas. Ao estacionar em frente ao portão, ele percebeu outras mães e avós conversando, rindo, trocando informações sobre a rotina das crianças. Aquela cena simples o deixou deslocado. Ele cumprimentou algumas pessoas com acenos formais, sentindo o peso da própria postura rígida. Dentro da escola, a professora comentou de forma delicada que José era educado, inteligente, mas parecia retraído. Disse que ele observava muito e participava pouco, que às vezes ficava isolado durante as atividades em grupo. Eduardo ouviu tudo com atenção, mantendo o semblante sério, mas por dentro algo se apertava. Ele agradeceu, pegou o filho pela mão e saiu sem prolongar a conversa. No caminho de volta, José perguntou se o pai voltaria a buscá-lo outros dias. A pergunta foi feita sem expectativa evidente, quase como quem pergunta se vai chover. Eduardo respondeu que veria sua agenda. Assim que as palavras saíram de sua boca, ele sentiu um incômodo imediato. Agenda. Aquela palavra soou vazia demais para uma criança de 5 anos. Em casa, Ana Clara percebeu que José estava mais quieto do que o habitual. Preparou o almoço favorito dele, arroz soltinho, feijão bem temperado e frango desfiado, do jeito que ele gostava. Sentaram-se à mesa, e ela tentou conversar sobre a escola, sobre os desenhos que ele costumava fazer.
José respondeu com pequenos comentários, mas seus olhos pareciam distantes. Em determinado momento, perguntou se poderia dormir um pouco mais cedo naquele dia. Ana Clara assentiu, sentindo o coração apertar. Eduardo passou o restante do dia no escritório, mas sua concentração estava longe de ser completa. Reuniões importantes se arrastaram, contratos ficaram abertos sobre a mesa sem assinatura. Ele se pegava olhando para o celular, esperando mensagens que não vinham. Quando percebeu, já era final da tarde, e ele decidiu voltar para casa antes do horário habitual novamente. Ao chegar, encontrou a casa silenciosa. José dormia no quarto, o corpo encolhido sob o cobertor. Ana Clara estava na lavanderia, dobrando roupas com movimentos automáticos. Eduardo se aproximou e perguntou se o menino havia acordado bem do cochilo. Ela respondeu que sim, mas que ele parecia cansado, como se estivesse carregando algo pesado para alguém tão pequeno. Aquela frase ficou ecoando na mente de Eduardo. Algo pesado. Ele agradeceu e subiu para o quarto do filho. Sentou-se na beira da cama e ficou ali por alguns minutos, apenas observando o rosto tranquilo de José. Passou a mão pelos cabelos do menino com cuidado, sentindo uma familiaridade distante, como se estivesse tocando algo precioso que não conhecia direito. Naquela noite, Eduardo tentou algo diferente. Em vez de simplesmente dar boa noite e sair do quarto, sentou-se ao lado da cama e perguntou se José queria ouvir uma história. O menino abriu os olhos, surpreso, e assentiu lentamente. Eduardo não sabia por onde começar. As palavras pareciam presas. Inventou uma história simples, confusa, sobre um menino que gostava de explorar lugares novos. A narrativa saiu truncada, sem ritmo. Mesmo assim, José ouviu em silêncio, atento. Quando terminou, Eduardo perguntou se tinha sido bom. José respondeu que sim, mas seu tom era cuidadoso, como se tivesse medo de decepcionar. Eduardo saiu do quarto com uma sensação estranha, uma mistura de frustração e desejo de acertar. Pela primeira vez, entendeu que presença não era algo que se improvisava. Nos dias seguintes, pequenas situações foram se acumulando. Um brinquedo quebrado que José se recusava a jogar fora. Um desenho guardado na mochila que ninguém via. Uma música antiga que Ana Clara cantava enquanto limpava a casa e que fazia José sorrir sem perceber. Eduardo observava tudo isso de longe, como alguém que tenta aprender um idioma novo apenas ouvindo conversas. Ana Clara, por sua vez, enfrentava seus próprios conflitos. Sabia que sua posição naquela casa era frágil. Qualquer interpretação errada poderia custar o emprego. Ainda assim, não conseguia agir de forma completamente distante com José. Quando ele se machucou levemente ao cair no quintal, foi para ela que correu primeiro. Quando teve um pesadelo durante a madrugada, foi o nome dela que murmurou antes de acordar de vez. Esses episódios não passaram despercebidos por Eduardo. Em vez de reagir com explosões, como teria feito antes, ele começou a guardar tudo em silêncio. Um silêncio pesado, reflexivo. Passou a se perguntar quando havia deixado de ser o refúgio do próprio filho. Passou a se lembrar de sua própria infância, das noites em que o pai chegava cansado, mas ainda assim sentava à beira da cama para conversar. Memórias que ele acreditava ter superado voltavam com força inesperada. Em um domingo à tarde, Eduardo decidiu levar José para caminhar na praça central da cidade. Era um lugar simples, com bancos de madeira, árvores antigas e vendedores de pipoca. Enquanto caminhavam, José parecia mais solto. Observava os pombos, ria das crianças correndo. Eduardo comprou pipoca, algo que raramente fazia, e dividiu com o filho, sujando as mãos sem se importar. Sentados em um banco, José perguntou por que o pai ficava tanto tempo fora. A pergunta veio direta, sem acusação, apenas curiosidade. Eduardo demorou a responder. Explicou que trabalhava muito para cuidar de tudo, para garantir que nada faltasse. José ouviu e depois disse que sentia falta mesmo assim. Não falou em tom triste, apenas como quem constata algo simples. Aquela conversa acompanhou Eduardo pelo resto do dia. Ao voltar para casa, encontrou Ana Clara preparando o jantar. O cheiro da comida se espalhava pela cozinha, trazendo uma sensação de aconchego inesperada. Ele agradeceu pelo cuidado com José, de forma mais direta do que nunca. Ana Clara respondeu com um sorriso discreto, sem saber exatamente como interpretar aquela mudança. À noite, Eduardo ficou mais tempo na sala, brincando com José no tapete. Construíram torres com blocos,
derrubaram, riram. Em determinado momento, Ana Clara observou a cena à distância, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Aquela aproximação era necessária, mas também mudava tudo. Quando José foi dormir, pediu para que o pai ficasse mais um pouco. Eduardo ficou. Sentou-se na poltrona, ouviu a respiração do filho desacelerar, sentiu o quarto se encher de uma calma diferente. Pela primeira vez em muito tempo, não teve pressa de sair. Naquela casa, os dias continuavam se transformando lentamente. Nada era dito de forma direta, nenhuma decisão era anunciada. Mas cada gesto, cada olhar e cada silêncio começava a redesenhar as relações. Eduardo ainda não sabia exatamente o que estava mudando, mas já não conseguia ignorar que algo dentro dele havia começado a se mover, exigindo atenção, presença e coragem. A casa parecia respirar diferente naquela semana. Não era algo visível, mas perceptível nos detalhes. O barulho dos talheres durante as refeições já não soava tão mecânico. As portas não se fechavam com a mesma rigidez. Até o jardim, sempre impecável, parecia mais vivo, com folhas espalhadas pelo chão sem que Eduardo reclamasse imediatamente. Ele notava tudo, mesmo quando fingia não notar nada. Eduardo Vasconcelos acordava cada vez mais cedo, não por obrigação, mas por inquietação. O silêncio do quarto já não lhe trazia conforto. Em vez disso, trazia pensamentos que ele não conseguia calar. Levantava-se, vestia-se com menos pressa e descia para a cozinha antes do horário habitual. Em algumas manhãs, encontrava Ana Clara preparando café, o cabelo preso de forma simples, o rosto ainda marcado pelo sono leve de quem dorme pouco. As conversas entre eles continuavam curtas, mas haviam perdido a aspereza. Um bom dia dito com mais naturalidade. Um comentário sobre o clima. Um agradecimento direto, sem tom de cobrança. Pequenas mudanças que, para Eduardo, exigiam mais esforço do que qualquer negociação empresarial. José também mudava. Não de forma abrupta, mas visível para quem observava com atenção. Passou a acordar menos assustado, a pedir colo com menos urgência, a brincar por períodos mais longos sem se isolar. Ainda havia silêncios, ainda havia momentos em que se fechava, mas algo nele começava a se acomodar, como se o mundo estivesse ficando um pouco menos instável. Em uma tarde chuvosa, a escola ligou novamente. Nada alarmante, apenas um convite para uma apresentação simples que as crianças fariam na semana seguinte. Eduardo atendeu a ligação no escritório, anotou o recado e, pela primeira vez, não delegou a presença a ninguém. Colocou o compromisso na agenda pessoal, sentindo um peso estranho ao confirmar aquele horário. Ao chegar em casa naquele dia, encontrou José sentado à mesa da cozinha, desenhando com lápis de cor espalhados. Ana Clara estava ao lado, lavando verduras, observando de tempos em tempos. Eduardo se aproximou, pegou um dos desenhos e perguntou o que era. José explicou que era a casa deles, com árvores grandes e um sol sorrindo. Eduardo notou que havia 3 figuras de mãos dadas, sem distinção clara de quem era quem. Ele devolveu o desenho ao filho sem comentar, mas guardou aquela imagem dentro de si. Subiu para o quarto mais tarde e ficou pensando em quantas vezes havia falado sobre futuro, planejamento e segurança sem perceber que o presente escapava por entre os dedos. Ana Clara, por sua vez, vivia um conflito silencioso. A aproximação de Eduardo com o filho a deixava aliviada, mas também insegura. Ela sabia que seu papel naquela casa não era fixo. Bastava um desentendimento, uma interpretação errada, para tudo mudar. Mesmo assim, continuava sendo ela mesma. Não conseguia agir de forma distante quando José a procurava. Apenas tomava cuidado para que tudo fosse claro, visível, respeitoso. Em um dos dias, enquanto organizava o quarto de José, encontrou uma caixa antiga no fundo do armário. Dentro, havia objetos da mãe do menino, guardados com cuidado. Um lenço, algumas fotos, pequenos bilhetes escritos à mão. Ana Clara sentiu um aperto no peito. Não mexeu em nada além do necessário. Fechou a caixa e colocou no mesmo lugar, mas aquela descoberta mudou a forma como passou a compreender o silêncio de Eduardo. Naquela noite, durante o jantar, Eduardo comentou sobre a apresentação da escola. Disse que iria. José levantou os olhos do prato com surpresa evidente. Perguntou se era verdade. Eduardo confirmou, tentando manter o tom casual. Ana Clara observou a cena com atenção, percebendo o brilho rápido no olhar do menino, um brilho que ele tentou esconder.
Os dias seguintes foram marcados por uma expectativa discreta. José ensaiava música em casa, cantarolando baixinho enquanto brincava. Ana Clara ajudava quando podia, batendo palmas no ritmo, sorrindo. Eduardo ouvia de longe, fingindo estar concentrado em documentos, mas absorvendo cada som. No dia da apresentação, Eduardo saiu do trabalho mais cedo. Vestiu uma camisa simples, sem o terno habitual. Ao chegar à escola, encontrou o pátio cheio de pais, mães e avós. Sentiu novamente aquele deslocamento conhecido, mas desta vez não recuou. Sentou-se em uma das cadeiras de plástico, observando José se posicionar com os colegas. Quando a música começou, José procurou o pai com o olhar. Encontrou. Cantou baixo no início, inseguro, mas foi ganhando firmeza. Eduardo sentiu um nó na garganta que precisou engolir com esforço. Aquela cena simples, tão comum para tantas famílias, parecia um território desconhecido para ele. Após a apresentação, José correu até o pai e o abraçou com força. Eduardo retribuiu, sentindo o corpo pequeno se encaixar no seu de forma natural. Ana Clara, que havia ido apenas para ajudar outra funcionária da escola, observou de longe, com um sorriso contido e os olhos marejados. De volta a casa, o clima era outro. José falava sem parar sobre o que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Que havia acontecido, sobre os colegas, sobre a professora. Eduardo ouvia, comentava, fazia perguntas. Ana Clara preparou um lanche especial, algo simples, mas feito com carinho. Sentaram-se juntos à mesa, algo que antes raramente acontecia. Naquela noite, Eduardo ficou mais tempo acordado após José dormir. Sentou-se na sala, a casa silenciosa ao redor, e pensou na esposa, nas promessas que fizera a si mesmo depois que ela se foi. Promessas de não falhar, de não sentir, de não depender de ninguém. Pela primeira vez, questionou se essas promessas não haviam sido, na verdade, uma forma de fugir. Nos dias que se seguiram, Eduardo passou a ajustar a rotina de forma mais consciente. Cancelou compromissos, remarcou reuniões, chegou mais cedo em casa. Cada decisão tinha um custo. Pressões surgiram no trabalho, questionamentos velados sobre sua disponibilidade. Ele sentia o peso dessas escolhas, mas seguia adiante, mesmo sem saber exatamente onde aquilo levaria. Ana Clara percebeu essas mudanças e passou a se sentir mais segura, embora ainda cautelosa. A casa parecia menos rígida, mais humana. Os sons mudaram. Risadas ocasionais, música baixa no rádio, conversas que não giravam apenas em torno de horários e obrigações. José, no centro de tudo, florescia aos poucos. Dormia melhor, falava mais, se permitia ser criança. Ainda havia dias difíceis, momentos de insegurança, mas eles já não dominavam tudo. Nada foi dito de forma explícita. Nenhuma conversa definitiva aconteceu. Mas os vínculos se aprofundavam no silêncio, nos gestos simples, nas escolhas diárias. Eduardo ainda enfrentava seus próprios medos, suas culpas, sua dificuldade em ceder o controle. Ana Clara seguia equilibrando cuidado e respeito. José seguia sentindo, talvez sem entender, que algo importante estava sendo construído ao redor dele. O ritmo da casa continuava mudando de forma silenciosa, quase imperceptível para quem não vivia ali todos os dias. Eduardo Vasconcelos passou a perceber que já não contava as horas para sair de casa pela manhã como antes. Ainda vestia o terno, ainda carregava o peso das responsabilidades, mas algo prendia aquele espaço de um jeito novo. Às vezes era o som de José rindo no quintal, outras vezes era o cheiro do almoço sendo preparado, um cheiro simples, mas que trazia uma sensação de pertencimento que ele não sentia havia muito tempo. Naquela semana, Eduardo enfrentava pressões no trabalho. Um dos diretores mais antigos questionava sua ausência em reuniões estratégicas. Comentários surgiam nos corredores da empresa, sussurros sobre prioridades trocadas, sobre decisões tomadas com menos rigidez. Eduardo ouvia tudo com paciência forçada. Respondia com objetividade, sem explicar demais. Sabia que cada escolha que fazia dentro de casa tinha um reflexo direto fora dela, e isso colocava diante de um conflito que não podia mais ignorar. Em casa, José parecia mais atento ao pai. Observava quando Eduardo chegava, reparava se ele estava mais cansado ou menos disposto.
Em alguns momentos, aproximava-se sem dizer nada, apenas sentava ao lado. Eduardo ainda se sentia inseguro nessas horas, sem saber se deveria puxar conversa ou apenas ficar ali. Aos poucos, aprendia que nem todo silêncio precisava ser preenchido. Ana Clara seguia desempenhando suas tarefas com dedicação, mas agora carregava uma responsabilidade emocional maior do que gostaria de admitir. A proximidade crescente entre pai e filho a deixava feliz, mas também a fazia questionar seu lugar. Ela não queria ser um obstáculo, tampouco alguém que substituísse o que não lhe cabia. Seu objetivo sempre fora simples: cuidar, respeitar, manter o equilíbrio. Em uma manhã, José acordou mais cedo do que o habitual e foi direto para a cozinha. Encontrou Ana Clara preparando o café e pediu ajuda para fazer um desenho para o pai. Queria mostrar algo que tinha imaginado. Ana Clara entregou os lápis e o papel, observando de longe enquanto o menino se concentrava, com a língua levemente para fora, traçando linhas tortas, mas cheias de intenção. Quando Eduardo desceu, encontrou o desenho sobre a mesa. Era ele, José, e uma figura feminina ao lado, sorrindo. Eduardo ficou parado por alguns segundos, sem saber exatamente o que sentir. Não perguntou quem era a terceira figura. Apenas agradeceu, passou a mão nos cabelos do filho e guardou o papel cuidadosamente dentro da pasta de trabalho. Ao longo do dia, aquele desenho voltou à mente de Eduardo várias vezes. Em reuniões, durante telefonemas, nos intervalos entre decisões importantes. Ele se perguntava como era visto pelo filho, o que representava naquele pequeno universo. A imagem simples do papel parecia carregar perguntas grandes demais para serem respondidas com lógica. Na escola, José começou a participar mais das atividades. A professora comentou em uma conversa informal com Ana Clara, que fora buscar materiais, que o menino estava mais confiante, mais presente. Ainda havia momentos de retraimento, mas já não se isolava como antes. Ana Clara ouviu com atenção e sentiu um alívio discreto, como se algo estivesse, enfim, encontrando seu lugar. Ao saber disso, Eduardo sentiu uma mistura de orgulho e inquietação. Parte dele queria acreditar que sua presença recente era suficiente para resolver tudo. Outra parte sabia que ainda estava aprendendo, tropeçando, errando em pequenas coisas todos os dias. Em uma noite específica, após um dia particularmente tenso no trabalho, Eduardo chegou em casa mais tarde do que vinha chegando. Encontrou a sala silenciosa, José já dormindo. Ana Clara organizava a cozinha. Ele sentiu uma frustração imediata, como se tivesse perdido algo importante. Subiu até o quarto do filho, sentou-se ao lado da cama e ficou ali por alguns minutos, observando o rosto tranquilo. Desceu novamente e encontrou Ana Clara guardando os últimos utensílios. Agradeceu pelo cuidado com José naquele dia. O agradecimento veio mais baixo, mais sincero. Ana Clara respondeu com naturalidade, mas percebeu algo diferente no tom dele. Uma vulnerabilidade contida, quase imperceptível. Eles conversaram brevemente sobre a escola, sobre o clima, sobre pequenas coisas. Nada profundo, nada definitivo. Ainda assim, aquele diálogo simples quebrou uma barreira antiga. Pela primeira vez, Eduardo não falava apenas como patrão. Falava como alguém que começava a confiar. Nos dias seguintes, Eduardo passou a incluir José em pequenas decisões. Perguntava o que ele queria comer, qual roupa preferia usar no fim de semana, se queria brincar no quintal ou ficar dentro de casa. Eram escolhas simples, mas para José significavam muito. Ele respondia com cuidado, como se tivesse medo de errar, mas aos poucos se soltava. Ana Clara observava essas interações com atenção. Ajustava sua presença, entrando quando era necessário, recuando quando percebia que pai e filho precisavam de espaço. Essa dança silenciosa exigia sensibilidade, algo que ela aprenderá desde cedo. Em um sábado à tarde, Eduardo decidiu levar José ao mercado da cidade. Não ao supermercado sofisticado que costumava frequentar, mas ao mercado municipal, onde havia bancas coloridas, cheiros fortes de frutas, vozes misturadas. José se encantou com tudo. Apontava para as cores, fazia perguntas, queria tocar em tudo. Eduardo comprou frutas que nunca comprava. Ouviu histórias dos feirantes, sentiu-se parte de algo maior do que sua rotina habitual. Ao voltarem para casa, Ana Clara preparou uma sobremesa simples com as frutas. José ajudou, orgulhoso. Eduardo observava, participava, errava, ria de si mesmo.
A cozinha se encheu de sons e cheiros que não existiam ali antes. Mais tarde, quando José dormia, Eduardo sentou-se sozinho na sala. Pensou na esposa, nas conversas que tiveram sobre família, sobre presença. Pensou no quanto se fechará após a ausência dela, no quanto acreditara que controlar tudo era a única forma de seguir. Sentiu um aperto no peito, mas não recuou. Permitiu-se sentir. Ana Clara, em seu quarto, também refletia. Sabia que mudanças estavam acontecendo, que aquela casa já não era a mesma de quando chegará. Perguntava-se até quando faria parte daquela dinâmica, até quando seria necessária. Ainda assim, sentia que, enquanto estivesse ali, faria o possível para que José se sentisse seguro. No dia seguinte, Eduardo acordou cedo novamente. Desceu para a cozinha e encontrou José já acordado, tomando leite. Sentou-se ao lado dele, sem pressa. Conversaram sobre o dia que viria, sobre coisas simples. Ana Clara entrou na cozinha pouco depois e encontrou aquela cena comum, mas significativa. Nada foi anunciado. Nenhuma decisão foi declarada. Mas os laços continuavam se fortalecendo nos detalhes, nos gestos diários, nas escolhas feitas com esforço. Eduardo seguia aprendendo a ser pai de uma forma que nunca havia sido antes. José seguia descobrindo que podia confiar. Ana Clara seguia sendo um ponto de equilíbrio silencioso. A casa, antes rígida e silenciosa, tornava-se um espaço vivo, em transformação constante, onde cada pequeno passo carregava o peso e o valor de algo que estava sendo reconstruído dia após dia. O tempo avançava de forma silenciosa, marcando mudanças que ninguém na casa ousava nomear. Eduardo Vasconcelos percebeu isso ao se dar conta de que já não se sentia um visitante em sua própria rotina. Ainda havia dias difíceis, decisões pesadas e cobranças constantes no trabalho, mas o retorno para casa deixará de ser apenas uma obrigação no fim do expediente. Passará a ser um ponto de apoio, mesmo que ele ainda estivesse aprendendo a lidar com isso. Naquela semana, Eduardo recebeu a confirmação de que precisaria viajar por alguns dias para resolver questões importantes da empresa. A notícia caiu como um peso inesperado. Antes, uma viagem dessa seria apenas mais um compromisso inevitável. Agora, carregava uma preocupação nova. José havia se acostumado à presença mais constante do pai, ainda que recente. A ideia de se ausentar novamente provocava um incômodo difícil de explicar. Durante o jantar, Eduardo comentou sobre a viagem de forma simples, tentando não dar importância demais ao assunto. José ouviu em silêncio, mexendo na comida com o garfo. Não reclamou, não perguntou nada naquele momento. Ana Clara observava com atenção, percebendo a mudança súbita no comportamento do menino. Depois do jantar, José foi para o quarto mais cedo do que o habitual, dizendo estar cansado. Eduardo ficou na sala, sentado no sofá, com a televisão ligada sem realmente assistir. A imagem de José quieto demais voltava à sua mente com insistência. Ele se levantou, foi até o quarto do filho e encontrou o menino acordado, olhando para o teto. Sentou-se ao lado da cama e perguntou se estava tudo bem. José respondeu que sim, mas a resposta soou frágil. Eduardo permaneceu ali por mais tempo do que o costume, falando sobre coisas simples, tentando transmitir segurança sem saber exatamente como. Nos dias seguintes, a casa entrou em um ritmo contido. Ana Clara passou a organizar a rotina pensando na ausência de Eduardo, ajustando horários, preparando refeições que pudessem ser facilmente aquecidas, deixando tudo o mais previsível possível. Para ela, previsibilidade era uma forma de cuidado. José percebeu esses ajustes e começou a fazer mais perguntas, algumas diretas, outras disfarçadas em comentários sobre a escola ou os desenhos que fazia. No trabalho, Eduardo enfrentava um ambiente cada vez mais exigente. A ausência física não era bem vista por alguns parceiros, e isso gerava tensão. Ele se mantinha firme, mas sentia o custo emocional dessas decisões. Em reuniões, sua atenção se dispersava. Em telefonemas, respondia com menos paciência. Algo dentro dele parecia dividido entre dois mundos que exigiam dele coisas diferentes. No dia da viagem, Eduardo acordou cedo. Preparou-se em silêncio, vestiu-se sem pressa e desceu para a cozinha. Encontrou José sentado à mesa, tomando café. Ana Clara estava próxima, observando os dois. Eduardo sentou-se ao lado do filho, passou a mão em seus cabelos e disse que voltaria logo. José assentiu, mas não sorriu. Abraçou o pai com força, mais do que de costume. Eduardo sentiu o peso daquele abraço no peito. Ao sair de casa,
Teve a sensação estranha de estar deixando algo inacabado para trás. Com Eduardo fora, a casa ficou mais silenciosa, mas não vazia. Ana Clara manteve a rotina com cuidado redobrado. Acordava José no horário, acompanhava as tarefas, preparava refeições simples e ficava atenta a qualquer sinal de insegurança. José alternava momentos de tranquilidade com períodos de introspecção. À noite, demorava mais para dormir, pedia para a luz ficar acesa, fazia perguntas sobre quando o pai voltaria. Ana Clara respondia com calma, sem prometer além do que sabia. Sentava-se ao lado da cama, conversava, contava histórias curtas, sempre mantendo a porta aberta, respeitando os limites estabelecidos. Ainda assim, sua presença se tornava um ponto de apoio evidente. Durante a viagem, Eduardo ligava todos os dias. Falava com José, perguntava sobre a escola, sobre os brinquedos, sobre o que tinha comido. José respondia, mas havia uma distância sutil na voz. Eduardo percebia, mas não sabia como atravessar aquela barreira pelo telefone. Ao desligar, ficava longos minutos olhando para a tela escura, sentindo uma mistura de frustração e saudade. Em uma das noites, após um dia exaustivo de reuniões, Eduardo retornou ao hotel e se deu conta de que não tinha com quem compartilhar o cansaço. Sentou-se na cama, tirou os sapatos e pensou na esposa, na forma como ela costumava ouvi-lo sem pressa. Pensou em José, na maneira como o filho começava a se abrir agora. A ausência daquela rotina recém-construída pesava mais do que ele imaginara. Na casa, uma pequena situação deixou Ana Clara em alerta. José chegou da escola mais calado do que o habitual, recusou o lanche e foi direto para o quarto. Ana Clara respeitou o silêncio por um tempo, mas depois foi até lá. Sentou-se na cadeira ao lado da cama e perguntou se algo tinha acontecido. José demorou a responder, mas acabou dizendo que sentirá falta do pai durante uma atividade em grupo. Disse isso sem chorar, mas com uma seriedade que não combinava com sua idade. Ana Clara ouviu sem interromper. Não tentou minimizar o sentimento. Apenas reconheceu e disse que sentir falta era normal quando gostamos de alguém. José assentiu, deitou-se e pediu para que ela ficasse ali um pouco. Ela ficou, em silêncio, até o menino adormecer. Quando Eduardo voltou da viagem, alguns dias depois, chegou mais tarde do que planejava. A casa estava silenciosa. Ana Clara o recebeu com um cumprimento discreto. José já dormia. Eduardo subiu até o quarto do filho, sentou-se na beira da cama e ficou ali por longos minutos, observando o rosto tranquilo. Passou a mão pelos cabelos do menino e sentiu um alívio profundo por estar de volta. No dia seguinte, Eduardo tentou retomar a rotina como se nada tivesse acontecido, mas percebeu que algo havia mudado. José estava mais reservado. Não evitava o pai, mas parecia mais cauteloso, como se tivesse aprendido a se proteger de ausências inesperadas. Eduardo sentiu isso com clareza e se culpou em silêncio. Ao longo dos dias, ele passou a se esforçar ainda mais para estar presente. Acordava mais cedo para tomar café com José. Chegava em casa antes do anoitecer sempre que possível. Cada tentativa vinha acompanhada de insegurança. Ele temia errar, temia prometer demais, temia decepcionar novamente. Ana Clara observava tudo com atenção. Via o esforço de Eduardo, percebia a tentativa genuína de mudança. Também via José testar, aproximar-se e recuar, como quem aprende a confiar aos poucos. Ela se mantinha no meio disso tudo, oferecendo estabilidade sem invadir, cuidado sem substituir. Em uma noite tranquila, após o jantar, Eduardo sentou-se no chão da sala para brincar com José. Montaram um quebra-cabeça juntos, peça por peça. José falava mais, ria, comentava. Eduardo se sentia presente de um jeito novo, mais atento, menos apressado. Ana Clara passou pela sala e viu a cena, sentindo um alívio silencioso. Mais tarde, quando José já dormia, Eduardo agradeceu novamente a Ana Clara pelo cuidado durante sua ausência. Falou de forma simples, mas sincera. Ela respondeu com respeito, dizendo que fazia apenas o que acreditava ser certo. A conversa não se estendeu, mas algo se consolidava ali, uma confiança mútua construída aos poucos. Naquela casa, os dias continuavam a se ajustar. Havia avanços e recuos, momentos de aproximação e instantes de silêncio. Nada era fácil ou imediato. Eduardo seguia aprendendo a lidar com suas escolhas, com o peso de suas responsabilidades e com a necessidade de estar presente de verdade. José seguia testando os limites dessa presença, buscando segurança.
Ana Clara seguia sendo um ponto de equilíbrio silencioso, consciente de que seu papel era importante, mas também transitório. O que se construía ali não vinha de grandes declarações ou decisões bruscas. Vinha do esforço diário, das tentativas imperfeitas, da disposição em permanecer, mesmo quando era mais fácil se ausentar. A rotina da casa parecia ter encontrado um ritmo mais estável, ainda que frágil. Eduardo Vasconcelos notava isso nos detalhes pequenos, na forma como José descia as escadas pela manhã sem arrastar os pés, no jeito como deixava o desenho da escola sobre a mesa para o pai ver antes de sair. Eram gestos simples, mas carregavam uma confiança silenciosa que Eduardo aprendia a valorizar com cuidado. Naquela semana, Eduardo decidiu reduzir compromissos externos. Cancelou jantares, adiou reuniões que podiam ser feitas por vídeo e passou a chegar em casa sempre no mesmo horário. Não anunciou essa decisão, apenas a colocou em prática. Para ele, fazer parecia mais importante do que prometer. José percebeu a mudança rapidamente. Começou a esperar o pai para o jantar, perguntava pela hora, ficava atento ao barulho do carro no portão. Quando Eduardo entrava, o menino se levantava da cadeira e o recebia com um sorriso contido, como se ainda estivesse testando a realidade daquela presença constante. Ana Clara observava tudo de forma discreta. Mantinha suas tarefas, mas passou a organizar pequenos momentos em que pai e filho pudessem ficar juntos sem interferências. Ajustava horários, deixava espaços, entendia quando era melhor se afastar. Fazia isso com naturalidade, sem se colocar no centro da dinâmica. Em uma tarde chuvosa, José chegou da escola mais animado do que o habitual. Trouxe um trabalho em cartolina, feito com recortes e desenhos. Colocou sobre a mesa e chamou o pai para ver. Eduardo se sentou ao lado do filho e ouviu atentamente enquanto José explicava cada detalhe, apontando com o dedo, corrigindo a própria fala, demonstrando orgulho. Eduardo elogiou, fez perguntas, mostrou interesse genuíno. Para José, aquele momento tinha um valor imenso, ainda que não fosse verbalizado. Mais tarde, quando Ana Clara recolhia os materiais da mesa, notou que José tinha escrito o nome do pai em letras grandes no canto do trabalho. Guardou aquilo na memória, sem comentar. Os dias seguintes trouxeram desafios inesperados. Um problema na empresa exigiu a atenção imediata de Eduardo, gerando tensão e preocupação. Ele tentou manter a rotina em casa, mas o cansaço começou a aparecer. Mesmo assim, fazia questão de não levar a irritação para dentro da casa. Respirava fundo antes de entrar, ajustava o tom de voz, controlava gestos. Era um esforço consciente. José percebia quando o pai estava mais sério, mas não se afastava. Ao contrário, aproximava-se mais, trazia brinquedos, fazia perguntas, buscava contato. Eduardo, ainda que cansado, tentava corresponder. Ana Clara via essa troca e se mantinha atenta, pronta para intervir apenas se necessário. Em uma noite mais pesada, após colocar José para dormir, Eduardo permaneceu sentado no sofá da sala, com o olhar fixo em um ponto indefinido. Ana Clara, ao passar, percebeu o estado dele. Hesitou por um instante, depois perguntou se estava tudo bem. Eduardo respondeu que sim, mas o silêncio que se seguiu dizia o contrário. Sem invadir, Ana Clara comentou algo simples, sobre o dia de José na escola, sobre um desenho que ele fizera. Eduardo ouviu, relaxando pouco a pouco. A conversa seguiu por alguns minutos, sem assuntos profundos, sem confidências. Ainda assim, aquele diálogo leve trouxe um alívio inesperado. Eduardo começou a perceber que a presença de Ana Clara na casa ia além das tarefas diárias. Havia nela uma estabilidade que sustentava o ambiente, uma tensão silenciosa que mantinha as coisas funcionando. Isso não gerava dependência, mas segurança. Ele reconhecia isso, mesmo sem saber exatamente como lidar com o sentimento. José, por sua vez, passou a demonstrar mais autonomia. Arrumava os próprios brinquedos, ajudava a colocar a mesa, mostrava-se orgulhoso quando conseguia fazer algo sozinho. Eduardo incentivava, elogiava, mas permanecia por perto. Essa combinação de apoio e liberdade parecia fortalecer o menino. Em um fim de semana, Eduardo decidiu levar José ao parque. Não fez planos elaborados, apenas saiu de casa com o filho, uma bola e alguns lanches. Ana Clara ficou em casa, organizando coisas simples. Ao retornarem, José estava cansado e feliz, falando sem parar sobre o que tinham feito. Eduardo ouvia com atenção, sorrindo, sentindo algo que não experimentava há muito tempo. Naquela noite,
José dormiu rapidamente. Eduardo ficou observando o filho por alguns instantes, depois fechou a porta com cuidado. Desceu as escadas e encontrou Ana Clara na cozinha. Trocaram algumas palavras sobre o dia. Eduardo comentou, de forma espontânea, que tinha sido um bom dia. Ana Clara concordou, percebendo o peso daquela frase. Os dias seguintes mantiveram esse ritmo de pequenas conquistas. Não havia grandes mudanças visíveis, mas algo se ajustava internamente. Eduardo começava a confiar mais em si mesmo como pai. José se sentia mais seguro para expressar emoções. Ana Clara seguia sendo uma presença constante, mas nunca invasiva. Em determinado momento, José começou a fazer perguntas sobre o passado, sobre a mãe. Eduardo respondia com cuidado, escolhendo palavras simples, respeitando o tempo do filho. Ana Clara, quando presente, mantinha o silêncio, entendendo que aquele era um espaço deles. José ouvia, absorvia, fazia novas perguntas. Eduardo percebia o quanto era importante não evitar esses temas, mesmo que doessem. A casa continuava a ser um espaço de reconstrução. Nem sempre o clima era leve, nem todos os dias terminavam bem. Havia momentos de cansaço, de irritação, de insegurança. Mas havia também uma disposição crescente para enfrentar essas dificuldades juntos. Ana Clara começou a pensar mais sobre sua própria vida. Observava aquela família se reorganizando e refletia sobre suas próprias escolhas, seus limites, seu papel ali. Sentia-se grata pelo trabalho, pelo respeito que recebia, mas também consciente de que precisava manter uma distância saudável. Esse equilíbrio nem sempre era fácil. Em uma tarde tranquila, enquanto José desenhava na sala, Eduardo se aproximou e perguntou o que ele estava fazendo. José explicou, mostrando figuras que representavam a casa, o pai, ele mesmo. Eduardo notou a presença de uma terceira figura, menor. José disse que era a pessoa que cuidava dele quando o pai estava trabalhando. Não disse o nome, mas o desenho falava por si. Eduardo sentiu um misto de gratidão e reflexão. Nada foi dito naquele momento. O desenho foi colocado na mesa, junto aos outros. Ana Clara passou, viu rapidamente e continuou seu trabalho. Cada um guardou suas próprias interpretações. A vida naquela casa seguia seu curso, feita de escolhas diárias, de ajustes constantes, de silêncios que diziam tanto quanto palavras. Eduardo entendia que estava em um processo, não em um ponto de chegada. José aprendia a confiar, pouco a pouco. Ana Clara mantinha o equilíbrio, consciente de sua importância e de seus limites. A casa amanheceu diferente naquele início de semana. Não havia nada de concreto que explicasse a sensação, mas Eduardo Vasconcelos percebeu assim que desceu as escadas. O cheiro do café estava mais suave, a luz que entrava pelas janelas parecia menos dura, e o silêncio não era pesado como antes. José já estava acordado, sentado à mesa, concentrado em um caderno de desenhos. Ana Clara organizava o café da manhã com a mesma atenção de sempre, mas seu olhar parecia mais atento, como se estivesse avaliando algo além das tarefas habituais. Eduardo sentou-se e observou o filho por alguns segundos antes de falar. José levantou os olhos, sorriu e mostrou o desenho que estava fazendo. Era uma sequência de cenas, como se fossem pequenas histórias. Eduardo reconheceu o cuidado nos traços, a tentativa de representar movimentos, emoções. Aquilo não era comum para uma criança tão nova, e ele comentou isso com delicadeza. José respondeu com naturalidade, dizendo que gostava de desenhar histórias porque assim conseguia lembrar melhor das coisas boas. Ana Clara ouviu a conversa enquanto colocava xícaras na mesa. Aquela frase de José a tocou mais do que ela esperava. Guardou o sentimento e continuou em silêncio. Eduardo saiu para o trabalho mais tarde naquele dia. Tinha decidido delegar parte das responsabilidades da empresa para poder manter aquela nova rotina em casa. Isso exigia confiança nos funcionários, algo que sempre foi difícil para ele. Ainda assim, fez o esforço. No caminho, pensava no quanto sua vida tinha se transformado em poucos meses, não por grandes decisões, mas por pequenos gestos repetidos diariamente. Enquanto isso, Ana Clara acompanhava José em uma atividade escolar em casa. A escola havia pedido que os alunos levassem algo que representasse a família. José escolheu alguns objetos simples da casa, explicou por que cada um era importante. Falou do relógio do pai, que marcava a hora de voltar para casa. Falou do sofá da sala, onde assistiam juntos a programas antigos. Falou também do quarto,
onde se sentia seguro para dormir. Ana Clara ouviu tudo com atenção, ajudando apenas quando necessário. No meio da atividade, José fez uma pergunta inesperada. Quis saber se as pessoas podiam mudar de lugar na vida, se alguém que começava em um ponto podia acabar em outro completamente diferente. Ana Clara respondeu com cuidado, dizendo que as pessoas mudavam, sim, mas que isso exigia esforço, paciência e ajuda. José pareceu satisfeito com a resposta. Voltou ao desenho com mais concentração. No fim da tarde, Eduardo retornou mais cedo do que o habitual. Encontrou a casa tranquila. José brincava no quintal, sob o olhar atento de Ana Clara. Ao ver o pai, correu até ele, contou animado sobre o dia. Eduardo ouviu tudo, ajoelhou-se para ficar na altura do filho, demonstrando interesse real. Ana Clara se afastou alguns passos, dando espaço. Eduardo notava cada vez mais como esses pequenos cuidados faziam diferença. Ele próprio estava aprendendo a se comunicar melhor, a ouvir mais do que falar. Em alguns momentos, sentia-se inseguro, questionando se estava fazendo o suficiente, se estava no caminho certo. Essas dúvidas vinham principalmente à noite, quando a casa ficava em silêncio. Em um desses momentos, sentou-se sozinho na sala, com as luzes apagadas, refletindo sobre suas escolhas. Ana Clara passou pela sala e percebeu o estado dele. Não perguntou nada de imediato. Apenas trouxe um copo de água e colocou sobre a mesa, um gesto simples, quase invisível. Eduardo agradeceu com um olhar. Aquela troca silenciosa dizia muito. Nos dias seguintes, a rotina continuou a se ajustar. José começou a apresentar pequenas mudanças de comportamento. Estava mais falante na escola, mais confiante nas atividades. A professora comentou isso com Eduardo em uma reunião rápida. Disse que o menino parecia mais seguro, mais disposto a interagir. Eduardo ouviu com atenção, sentindo um misto de orgulho e responsabilidade. Em casa, Ana Clara começou a estabelecer limites mais claros com José, incentivando-o a resolver pequenos conflitos sozinho, a expressar sentimentos com palavras. Isso nem sempre era fácil. Em alguns momentos, José se frustrava, chorava, reclamava. Ana Clara mantinha calma, ajudava-o a entender o que sentia. Eduardo observava de longe, aprendendo também. Em um sábado pela manhã, Eduardo decidiu convidar José para ajudá-lo em algo simples, como organizar o escritório da casa. José aceitou com entusiasmo. Passaram algumas horas juntos, separando papéis, jogando fora coisas antigas, rindo de objetos esquecidos. Eduardo encontrou fotografias antigas, memórias de um tempo distante. Mostrou algumas para José, explicou quem eram as pessoas. O menino ouviu com curiosidade, fazendo perguntas. Ana Clara entrou no escritório em determinado momento para avisar que o almoço estava quase pronto. Viu as fotos espalhadas, percebeu o clima diferente. Eduardo comentou, sem entrar em detalhes, que estava reorganizando mais do que papéis. Ana Clara entendeu. O almoço foi simples, mas cheio de conversas. José contou histórias inventadas. Eduardo riu mais do que de costume. Ana Clara participou, sentindo-se parte daquele ambiente, ainda que mantendo sua posição. Depois do almoço, José ficou cansado e foi descansar. Eduardo permaneceu na mesa, ajudando Ana Clara a recolher as coisas. Trabalharam lado a lado, em silêncio confortável. Eduardo começou a perceber o quanto dependia daquele equilíbrio para seguir em frente. Não era apenas sobre dinheiro ou conforto material, mas sobre presença, escuta, respeito. Ele sabia que ainda havia questões não resolvidas, tanto internas quanto externas, mas não sentia mais a urgência de resolvê-las todas de uma vez. Ana Clara, por sua vez, refletia sobre seu futuro. Gostava do trabalho, da relação que tinha construído com José e Eduardo, mas também sabia que sua vida não se resumia àquela casa. Pensava em estudos, em oportunidades, em crescimento pessoal. Essas reflexões não geravam conflito imediato, mas adicionavam camadas à sua experiência ali. José, sem saber, era o ponto de equilíbrio entre esses mundos. Sua sensibilidade, suas perguntas, suas reações guiavam muitas decisões. Eduardo entendia isso cada vez mais. Em uma noite, ao colocar o filho para dormir, ficou alguns minutos sentado ao lado da cama, observando sua respiração tranquila. Sentiu uma gratidão profunda, misturada com um senso renovado de responsabilidade. A casa continuava a mudar. Pequenos ajustes no ambiente refletiam mudanças internas.
Um quadro novo na parede, uma planta na sala, brinquedos organizados de outra forma. Nada era por acaso, ainda que ninguém falasse sobre isso. Eduardo sabia que ainda enfrentaria desafios. A empresa exigia decisões difíceis, a vida pessoal pedia atenção constante. Mas ele também sabia que não estava mais sozinho nesse processo. Havia aprendido a confiar, a dividir, a ouvir. E isso fazia toda a diferença. Ana Clara seguia seu caminho com cuidado, consciente de cada passo. José crescia, aos poucos, em segurança e curiosidade. E aquela casa, que antes parecia apenas um lugar grande e silencioso, tornava-se um espaço vivo, em constante transformação. Os dias passaram com uma cadência diferente, como se o tempo dentro daquela casa tivesse aprendido a respirar melhor. Eduardo Vasconcelos acordava mais cedo, não por obrigação, mas por hábito. Gostava de ouvir os primeiros sons da manhã, o canto distante dos pássaros, o barulho discreto da água sendo colocada para ferver na cozinha. Esses detalhes antes passavam despercebidos, agora tinham peso. José continuava a mudar de forma sutil. Não era algo que chamasse atenção de imediato, mas Eduardo percebia nos gestos. O menino passou a arrumar a cama sem que ninguém pedisse, separava as roupas para a escola na noite anterior e, principalmente, começou a falar mais sobre o que sentia. Às vezes era uma alegria simples, outras vezes uma tristeza difícil de explicar. Eduardo ouvia tudo, mesmo quando não sabia exatamente o que responder. Ana Clara acompanhava essas mudanças com cuidado. Seu jeito continuava o mesmo, discreto, organizado, atento. Mas havia algo novo em sua postura. Ela parecia mais segura, mais firme ao estabelecer limites e ao mesmo tempo mais tranquila ao demonstrar afeto. Não exagerava, não se afastava demais. Encontraram um equilíbrio próprio. Em uma manhã de sexta-feira, Eduardo recebeu uma ligação inesperada ainda durante o café. Atendeu com um semblante sério, levantou-se da mesa e foi para a sala. José percebeu a mudança no rosto do pai e ficou em silêncio. Ana Clara continuou organizando as coisas, mas atenta ao tom da conversa. Quando Eduardo desligou, respirou fundo, apoiando as mãos no encosto do sofá por alguns segundos. Nada foi explicado naquele momento. Eduardo voltou à mesa, sentou-se e terminou o café como se nada tivesse acontecido. José o observava com curiosidade, mas não perguntou nada. Ana Clara percebeu que algo exigia cuidado e escolheu não insistir. Ao longo do dia, Eduardo manteve a rotina. Trabalhou em casa, participou de reuniões, atendeu chamadas. Em alguns momentos, se isolava no escritório, em outros, fazia questão de circular pela casa. José brincava, desenhava, assistia a programas antigos que Eduardo gostava quando criança. Ana Clara se dividia entre as tarefas e a atenção ao menino. No meio da tarde, Eduardo chamou José para conversar. Sentaram-se na varanda, onde o sol já estava mais baixo. Eduardo falou sobre responsabilidade, sobre mudanças, usando palavras simples. José ouviu com atenção, fez perguntas curtas. Não parecia preocupado, apenas curioso. A conversa terminou de forma natural, sem promessas nem explicações completas. Ana Clara observava de longe. Aquela cena reforçava algo que ela vinha percebendo há semanas. Eduardo estava aprendendo a ser pai de uma forma diferente da que conhecia. Não era perfeito, não tinha todas as respostas, mas estava presente. Isso mudava tudo. Nos dias seguintes, pequenas tensões surgiram. Nada explícito, nada declarado. Eram silêncios mais longos, olhares pensativos, escolhas feitas sem explicação. Eduardo lidava com questões externas que exigiam decisões difíceis. Ana Clara sentia que sua posição na casa estava se transformando, ainda que não soubesse exatamente como. José percebia as mudanças no clima, mas reagia com maturidade inesperada. Em um domingo, Eduardo decidiu levar José para visitar um lugar importante de sua própria história. Não falou muito sobre o motivo, apenas disse que queria mostrar algo. Ana Clara ajudou a preparar tudo, separou roupas, lanches, acompanhou a saída com um sorriso contido. Quando pai e filho saíram, ela ficou alguns minutos parada na porta, refletindo. O passeio foi simples, mas significativo. Eduardo falou pouco, deixou que o ambiente falasse. José observava tudo com atenção, fazia perguntas pontuais. A experiência pareceu tocar algo profundo em ambos. Quando voltaram, estavam mais quietos,
mais introspectivos. Naquela noite, Ana Clara preparou o jantar em silêncio. Eduardo ajudou, cortou alguns legumes, colocou à mesa. José participou, contando pequenas histórias do dia. O clima era tranquilo, mas carregado de significados não ditos. Após o jantar, José foi tomar banho. Eduardo e Ana Clara ficaram sozinhos na cozinha por alguns minutos. Não houve conversa profunda, apenas comentários sobre tarefas do dia seguinte. Ainda assim, havia uma tensão suave no ar, como se ambos soubessem que algo estava se aproximando, mesmo sem saber exatamente o que. Eduardo começou a perceber o peso das próprias escolhas. Tudo o que fazia agora impactava diretamente não apenas sua vida, mas a de José e também a de Ana Clara. Essa responsabilidade não o paralisava, mas exigia reflexão constante. Em alguns momentos, sentia medo de errar. Em outros, sentia uma confiança nova, construída com esforço. Ana Clara, por sua vez, lidava com sentimentos conflitantes. Gostava daquela casa, daquela rotina, da relação que havia construído com José. Sentia respeito por Eduardo, admiração pela forma como ele vinha mudando. Ao mesmo tempo, sabia que precisava cuidar de si, de seus próprios planos, de sua identidade além daquele espaço. Esse equilíbrio era delicado. José, sem saber, continuava sendo o centro de tudo. Sua sensibilidade captava nuances que os adultos tentavam esconder. Em uma tarde, enquanto desenhava, perguntou a Ana Clara se as pessoas podiam sentir coisas diferentes ao mesmo tempo. Ela respondeu que sim, que isso era mais comum do que parecia. José pareceu pensar sobre isso por alguns segundos e voltou ao desenho. Eduardo observava essas interações com atenção crescente. Percebia o quanto Ana Clara era importante para o desenvolvimento emocional do filho. Isso gerava gratidão, mas também questionamentos. Até onde aquela dinâmica podia ir? Como manter o equilíbrio sem causar dependências ou confusões? A casa refletia essas mudanças internas. Alguns objetos foram reorganizados, outros guardados. Fotografias novas surgiram em porta-retratos antes vazios. Plantas começaram a ocupar cantos esquecidos. O ambiente tornava-se mais vivo, mais humano. Em uma noite mais silenciosa, Eduardo ficou acordado depois que todos dormiram. Sentou-se na sala, com as luzes baixas, pensando no caminho percorrido nos últimos meses. Lembrou-se do homem que era antes, distante, focado apenas no trabalho. Reconheceu o esforço que vinha fazendo para mudar. Sentiu orgulho, mas também humildade. Ana Clara também teve uma noite de reflexão. Em seu quarto, pensava nas oportunidades que surgiam, nas escolhas que precisaria fazer. Não sentia pressa, mas sabia que o tempo não parava. Aquele lugar havia sido um ponto de transformação, mas não necessariamente um destino final. Essa consciência trazia serenidade e, ao mesmo tempo, uma leve apreensão. José dormia tranquilo, alheio às complexidades dos adultos. Seu mundo era feito de desenhos, histórias, pequenos rituais. Ainda assim, ele sentia que algo importante estava se ajustando ao seu redor. Essa sensação lhe dava segurança. Nos dias que se seguiram, Eduardo tomou decisões práticas. Ajustou agendas, conversou com pessoas de confiança, organizou prioridades. Não compartilhava tudo, mas suas ações mostravam intenção clara. Ana Clara percebeu, mesmo sem detalhes. José sentia a presença constante do pai e isso lhe bastava. A vida seguia, com seus desafios e pequenas vitórias. Nada estava resolvido, mas muito havia sido construído. As relações naquela casa eram agora feitas de diálogo, respeito e atenção. Cada um carregava suas dúvidas, seus medos, suas esperanças. Eduardo entendia que o verdadeiro trabalho não era apenas manter tudo funcionando, mas cuidar das conexões que havia criado. Isso exigia esforço diário, escuta ativa e disposição para mudar sempre que necessário. Ele estava disposto. Ana Clara continuava seu caminho com dignidade, consciência e sensibilidade. José crescia cercado por cuidado e presença. E aquela casa, que um dia foi marcada por silêncio e distância, agora era um espaço de reconstrução constante. O amanhecer chegou suave naquela casa, trazendo uma luz morna que se espalhava pelas paredes claras e pelos móveis já marcados por novas histórias. Eduardo Vasconcelos acordou antes do despertador, como vinha acontecendo com frequência. Ficou alguns minutos deitado,
ouvindo os sons da casa ganhando vida lentamente. O canto distante de um sabiá, o vento leve mexendo as folhas do jardim, o ranger discreto da madeira no corredor. Tudo parecia em harmonia. Levantou-se com calma, vestiu-se sem pressa e desceu as escadas. Na cozinha, Ana Clara já estava acordada. Preparava o café com movimentos tranquilos, o cabelo preso de forma simples, o rosto sereno. Ao vê-lo, sorriu de maneira natural, sem formalidades excessivas. Eduardo respondeu com um bom dia sincero, percebendo como aquele gesto simples já fazia parte de sua rotina. José ainda dormia. Eduardo gostava de observá-lo nesses momentos, quando o menino parecia completamente entregue ao descanso. Havia algo reconfortante naquela imagem. Um sinal claro de que ele se sentia seguro. Eduardo sabia que isso não tinha preço. Enquanto o café ficava pronto, Eduardo sentou-se à mesa e comentou que aquele seria um dia diferente. Não entrou em detalhes, mas sua voz carregava uma tranquilidade firme. Ana Clara ouviu com atenção, sentindo que aquela frase não era casual. Havia algo de definitivo nela, algo que vinha sendo construído há meses. José acordou pouco depois, desceu as escadas com o cabelo despenteado e o pijama ainda amarrotado. Ao ver o pai e Ana Clara juntos na cozinha, sorriu, aproximou-se e abraçou Eduardo sem dizer nada. Eduardo retribuiu, sentindo um aperto bom no peito. Ana Clara observava a cena com discrição, mas os olhos brilhavam. Durante o café da manhã, José falava animado sobre a escola, sobre um trabalho que precisava apresentar, sobre um passeio que gostaria de fazer. Eduardo ouvia com atenção, respondia, fazia perguntas. Ana Clara complementava quando necessário. A conversa fluía com naturalidade, sem tensões, sem silêncios desconfortáveis. Depois que José saiu para a escola, Eduardo permaneceu sentado à mesa por alguns minutos. Ana Clara começou a recolher as coisas, mas ele pediu que ela se sentasse um pouco. Não havia urgência em suas palavras, apenas sinceridade. Ana Clara sentou-se, mantendo a postura atenta. Eduardo falou sobre mudanças, sobre escolhas feitas ao longo da vida, sobre o quanto havia aprendido nos últimos meses. Não usou palavras grandiosas, nem fez promessas vazias. Falou do esforço que vinha fazendo para ser um pai mais presente, um homem mais atento às pessoas ao seu redor. Reconheceu que não teria conseguido sozinho. Ana Clara ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Quando Eduardo terminou, ela falou também. Falou de sua própria trajetória, das dificuldades, das escolhas que precisou fazer desde cedo. Disse o quanto aquele trabalho havia sido importante para ela, não apenas financeiramente, mas como aprendizado humano. Falou do carinho que sentia por José, do respeito que tinha por Eduardo. Não houve declarações exageradas, nem gestos dramáticos. O que havia ali era maturidade, reconhecimento e afeto construído com o tempo. Eduardo sentiu um alívio profundo, como se algo dentro dele finalmente encontrasse lugar. Os dias seguintes confirmaram essa nova fase. Eduardo reorganizou definitivamente sua rotina de trabalho, delegando funções, estabelecendo limites claros. Isso teve um custo. Precisou abrir mão de alguns contratos, de certas ambições antigas. Mas o ganho era maior. Ele estava presente. José continuava crescendo em segurança. Na escola, a professora comentou novamente sobre sua evolução, sobre a confiança com que se expressava. Em casa, o menino parecia mais leve, mais seguro para errar, para tentar de novo. Eduardo acompanhava cada passo com orgulho contido. Ana Clara começou a investir em si mesma. Inscreveu-se em um curso que sempre desejou fazer, organizou seus horários de forma mais equilibrada. Eduardo apoiou sem hesitar, ajustando a rotina da casa para que isso fosse possível. Não havia mais a sensação de hierarquia rígida, mas de parceria respeitosa. Em um fim de semana ensolarado, Eduardo decidiu fazer algo especial. Não anunciou com antecedência, apenas preparou tudo com cuidado. Levaram José a um lugar simples, mas cheio de significado, onde pudessem passar o dia juntos. Caminharam, conversaram, riram. José corria, explorava, fazia perguntas. Eduardo observava, presente em cada instante. Ana Clara participava, sem se colocar à margem, mas também sem ocupar um espaço que não era seu. Ao final do dia, voltaram cansados, porém felizes. A casa os recebeu com o silêncio acolhedor de quem reconhece seus moradores. Ana Clara preparou algo simples para o jantar.
Eduardo ajudou. José colocou a mesa. Pequenos gestos que diziam muito. Depois do jantar, José pediu que Ana Clara contasse uma história antes de dormir. Eduardo acompanhou. Sentaram-se os três no quarto, a luz suave, o ar tranquilo. Ana Clara começou a narrar uma história inventada, cheia de imagens bonitas e mensagens simples. José ouvia atento, abraçado ao travesseiro. Eduardo observava a cena com o coração cheio. Quando José adormeceu, Eduardo fechou a porta com cuidado. Desceram juntos para a sala. Sentaram-se no sofá, em silêncio confortável. Não havia necessidade de palavras naquele momento. O que importava já estava claro. Com o passar das semanas, a vida seguiu seu curso. Houve desafios, decisões difíceis, dias cansativos. Mas havia agora uma base sólida. Eduardo não era mais o homem fechado e distante de antes. Tornará-se alguém capaz de ouvir, de mudar, de pedir ajuda. José crescia cercado por afeto e estabilidade. Ana Clara seguia seu caminho com dignidade, segurança e esperança. A casa refletia tudo isso. Estava mais viva, mais colorida, mais humana. Fotografias recentes ocupavam espaços antes vazios. Objetos antigos dividiam lugar com novos. Tudo coexistia, assim como as histórias que ali se encontraram. Em uma noite tranquila, Eduardo sentou-se à mesa com alguns papéis. Não era trabalho. Eram planos. Planos que incluíam tempo, presença, cuidado. Ana Clara passou pela sala, observou de longe, sorriu. José brincava no tapete, concentrado em um desenho. Eduardo olhou para os dois e sentiu uma certeza calma. Não era certeza de que tudo seria perfeito, mas de que estavam no caminho certo. E isso bastava. A felicidade não veio como um grande acontecimento, mas como uma construção diária. Feita de escolhas conscientes, de sacrifícios silenciosos, de amor demonstrado em gestos simples. Eduardo sabia disso. Ana Clara sentia isso. José vivia isso. E naquela casa, no Brasil, em meio a uma rotina que se reinventava todos os dias, 3 vidas seguiam conectadas por algo que não precisava de grandes nomes. Apenas presença, respeito e afeto verdadeiro. Fim. Chegou até o fim? Então escreve verdadeiro nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.